Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria conversar com você! Seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso ambiente digital, um ambiente fértil, um ambiente profético, uma comunidade de mulheres realizadoras que decidem colocar Deus na sua agenda para fazer aquilo que é preciso e necessário aqui na Terra, cumprindo o propósito dele e, como consequência, receber as recompensas que ele tem reservado para você. Sim, hoje vamos aprender algo sobre isso. Por isso eu convido você a ficar aqui conosco. Eu sou a Rafaela Bessa e bem-vinda. Bem-vinda ao dia 6 da Jornada do Milagre. E antes de compartilhar com você o tema de hoje, já quero convidá-la. Tenho certeza que você já está com seu material de apoio nas mãos. Abre comigo a palavra de Deus. Deus quer falar conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, é como se nós estivéssemos dando a oportunidade de Deus abrir a boca dele para ele conversar, ministrar, proclamar na nossa vida, nos orientar, nos nortear, nos aconselhar a construir um diálogo, um relacionamento entre ele e a pessoa que abre a palavra, que lê, que degusta, que aprende e que coloca em prática. A palavra que irá nos nortear hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Jesus cura o filho de um funcionário público. Enquanto você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 43 e 54, nós vamos rezar. Pai, sua bênção hoje. Bênção, Pai, bênção Jesus, bênção Espírito Santo. Já clamamos agora a nossa conexão com o alto. Que nós possamos agora nos conectar com o sobrenatural do Senhor. Fale conosco, Pai. Eu te dou total liberdade de ação e te consagro toda a minha audição, toda a minha visão, todos os meus sentidos. Pai, que tudo que nós lermos, proclamarmos e professarmos seja a vontade do Senhor para a nossa vida hoje. Dai-nos entendimento, dai-nos discernimento, dai-nos a graça de receber essa nutrição, esse alimento adequado pela manhã ou no momento em que você estiver vivendo a jornada, para que tudo aquilo que o Senhor necessite, que seja implementado hoje no nosso coração, aconteça. Pai, que não seja eu, Rafaela, quem diga, mas seja o Senhor que fale em mim, por mim, para todas aquelas que vão escutar este momento. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então leremos. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus
tinha vindo à Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vocês veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele, o funcionário público, creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados e disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou: a que horas? A que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam: ontem à 1h. À 1h a febre passou. Aí o pai lembrou-se que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, que experiência sensacional. É algo muito significativo observarmos. Cada vez em que a gente vive uma ação, uma experiência, cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós oramos, cada vez que nós ouvimos um testemunho, eu tenho lido os comentários de vocês, eu tenho visto comentários da Virgínia dizendo o quanto está sendo importante participar da jornada, o quanto está sendo revelador. Eu estou vendo que vocês estão comentando, estou lendo. Cada vez que a gente lê a respeito de um milagre, porque isso é um milagre da fé de vocês, que está sendo, por meio da jornada, como foi em mim, despertado algo por Deus. Quando nós conseguimos perceber todas essas ações, cada vez que a gente vê uma situação de superação, cada vez que a gente também percebe situações desesperadoras, ou que você esteja enfrentando uma necessidade esmagadora ou uma profunda preocupação, a sua fé, ela busca pelo milagre. A nossa fé busca pelo milagre. Busca pelo quê? Busca por uma intervenção divina. E aí, hoje no dia 6, eu quero te fazer uma pergunta. O que é milagre para você? Maravilhosa, o que é milagre para você? Para mim, milagre é algo que vem do mundo sobrenatural e é a intervenção de Deus em nossas necessidades. Muitas vezes nós enxergamos ou não enxergamos. Eu creio que Deus já fez tudo o que é necessário para que você receba o seu milagre. Nós só precisamos, eu e você, porque Deus também, Ele já fez tudo o que é necessário para eu receber os meus milagres. Só necessitamos que a gente tome os passos bíblicos para recebê-lo. A Bíblia nos ensina isso. Então, o que eu e você precisamos fazer? Tomar os passos bíblicos, ler a Bíblia, cumprir os ensinamentos bíblicos para nós recebermos os nossos milagres. Muitas vezes a gente precisa se libertar de ensinamentos errados, de teologias erradas que não enxergam a existência do sobrenatural. Precisamos ver além das limitações da nossa capacidade humana e crer no poder de Deus. Nós já aprendemos no livro de Gálatas. Paulo nos ensinou: alimentar a natureza humana não é a melhor estratégia, não é a melhor tomada de decisão. E nós já temos aprendido muito aqui para nós estarmos passos do acesso do milagre que Deus tem permitido para nós. A fé é um elemento fundamental.
A fé é um elemento fundamental. Só que a fé não é a completa ausência de dúvida. Porque muitas vezes o que pode nos impedir de acessar esses milagres, além de não aprender biblicamente o diálogo de Deus para conosco, é que quando a gente fala de milagres, a gente também tem que aprender a lidar com a dúvida. Será? Será? Mas o convite é que a gente não precisa desesperar. Por quê? Porque a fé, ela não é completa ausência de dúvida, mas ela é uma tomada de decisão. A nutrição da fé em nós é uma tomada de decisão, exige exercício prático diário. A fé, primeira coisa, é uma escolha deliberada de quê? De acreditar, apesar da dúvida. Então, o fato de você ser uma mulher de fé não te anula da dúvida, mas ela te dá a escolha deliberada de você decidir por acreditar, mesmo duvidando, apesar da dúvida. Então, o convite hoje é: opte, maravilhosa, por não se alimentar da dúvida, mas escolha optar, se alimentar, se nutrir da fé. Isso é algo que nós precisamos. É lindo isso, né? Fé não é mágica. Você vai lá no supermercado, compra fé e toma. Quem dera se fosse assim. Não, não é. A fé é uma escolha deliberada e você nutre-a a cada dia. Como? Pela palavra, nós já aprendemos. A fé vem pelo ouvir e pelo escutar. E aí hoje o convite, sendo essa mediadora na jornada, é lançar à sua mente alguns desafios para você refletir. Hoje eu desafio você a crer que aquilo que a Bíblia diz sobre o poder de Deus é verdadeiro. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é Deus falando conosco. Eu te desafio a crer que Deus quer fazer milagres na sua vida hoje, porque hoje é o que nós temos. Hoje é o presente que Deus nos dá. O amanhã não é fator de garantia para nós. Deus é quem sabe, mas o hoje é importante. Então Deus quer fazer milagres em nossa vida hoje. Está acordada com todos os recursos, podendo ouvir por meio do milagre da tecnologia. Essa jornada é agradecer por um milagre. Eu desafio você, maravilhosa, a sair da sua zona do conforto, do seu ambiente natural, entrar na esfera do miraculoso, do sobrenatural. Você viu na leitura bíblica que eu falei pela manhã, antes de nós lermos a Bíblia, dando permissão a Deus para nós acessarmos o mundo sobrenatural, para nós estarmos conectadas com o sobrenatural, é sair do piloto automático. Eu desafio você a rejeitar todas as crenças erradas que impedem você de crer e receber os seus milagres. O seu passado, possivelmente crenças que foram implementadas na sua mente, elas podem ser ladrões que roubam o milagre que você está esperando em Deus. Por isso eu digo para você, escolha crer, não escolha duvidar, escolha crer. E aqui eu vou dizer 3 coisas que às vezes impedem a gente de receber o milagre. E aqui agora eu vou compartilhar com você o tema de hoje. Talvez você pensou, nossa, ela não disse o tema. Nesse dia 6, o tema é Busque seu milagre. Nós vamos aprender 4 ensinamentos necessários que te farão alcançar seu milagre. Mas muitas vezes, antes de alcançar o milagre, tem ações que podem nos impedir. O primeiro fator de impedimento, as crenças erradas que procedem de teologias equivocadas. Isso é grave. Teologias que não são bíblicas produzem confusão e dúvida. Eu tomei uma postura. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você acha? Há muito tempo, desde quando eu comecei a viver a jornada com vocês profunda do estudo bíblico, estudando a Bíblia,
eu não digo o que eu acho, eu digo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Quando alguém fala, o que você acha? Eu vou ver o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia está validando sobre isso. Por quê? Porque para mim a Bíblia é um fator motriz. Não é motriz, é o único. E como eu professo a fé católica, também me alimento muito dos ensinamentos do catecismo da nossa igreja. Por quê, gente? Porque a confusão, as teologias inadequadas, erradas, podem gerar um fator de impedimento no alcance do milagre. Segundo fator de impedimento para que a gente acesse ou receba os milagres que Deus tem para nós são os relacionamentos com as pessoas erradas. As pessoas com quem você gasta a maior parte do seu tempo. Não tenha dúvida, tenha fé. Elas vão influenciar o seu nível de fé. Não há relacionamentos neutros. Nossos relacionamentos são muito importantes. Eles podem alimentar força ou fraqueza, fé ou incredulidade. Não existe, eu repito, nenhum relacionamento neutro. Até as experiências que você tem ou terá em Deus dependem das pessoas que estão ao seu redor. Quantos de nós nos convertemos e muitas vezes, dependendo do ambiente onde a gente está, a disposição é fazer com que a gente se afaste das coisas que nutrem Deus em nós. Observe isso. Observe seus relacionamentos. Com quem você se relaciona? Te aproxima ou te afasta de Deus? Nutre ou desnutre a sua fé? Olha o quanto isso estimulam você a crença em Deus ou a incredulidade? Te deixa uma pessoa forte ou fraca? Te deixa uma pessoa alegre ou para baixo? Observe tudo isso. E o terceiro fator de impedimento, que pode fazer com que os milagres que Deus já tem disponível para você não consiga se apropriar dele, são as motivações desequilibradas, motivações erradas. E aqui é um estudo, gente, que eu já estou sentindo no coração que nós vamos desenvolver, que é o estudo para aprender sobre orgulho. Por quê? Motivações erradas produzem orgulho e egoísmo. A maior parte de nós no mundo hoje escolhe viver por meio dos nossos recursos humanos próprios, da nossa autossuficiência, caminhando com os nossos próprios caminhos, indiferente a Deus e indiferente à vontade de Deus. Muitas vezes nos chateamos porque o nosso milagre não chegou. Por quê? Porque era vontade humana. Não estava alinhado e nem validado no mundo espiritual. E aqui agora vamos entregar. Bom, você já percebeu o fator de impedimento? Então, quais são os 4 ensinamentos que eu preciso aprender, que são necessários para que eu possa alcançar o meu milagre? O primeiro é: creia que Deus quer te recompensar e não te punir. Deus quer te recompensar e não te punir. Olha o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Depois você pode ler. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecer melhor. Olha só o quanto isso é importante. Se você deseja receber o seu milagre, você precisa crer que a vontade de Deus é recompensar. Não é punir. Deus é um Deus de recompensas. Evangelho de Mateus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, tudo mais vos será providenciado. Isso é o quê? É uma recompensa pelo cumprimento do princípio de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Então, Deus não está aqui no mundo para nos punir, mas é claro que como um pai, eu acredito sim que ele vai nos orientar, muitas vezes de forma severa, porque a gente também, vou te falar, né? A gente faz cada coisa que, ai Jesus, eu tenho até dó de Deus. Mas Ele é um Deus de recompensa. Segundo ensinamento necessário que vai fazer você alcançar seu milagre: seja uma mulher posicionada para a vitória e não para a derrota. Se posicione, maravilhosa. Se você quer ver os milagres, posicione-se como aquela que está buscando por milagres.
que está crendo e que está testemunhando sobre isso. Você precisa se posicionar pela vitória. A maior vitória já nos foi concedida na cruz. Isso mesmo. E na ressurreição. O funcionário público que foi pedir para Jesus curar o filho dele, aquele homem decidiu agir por fé e ir para onde Jesus estava. Ele precisou de fé para deixar seu filho e procurar Jesus, mas precisou, maravilhosa, de mais fé ainda para crer na palavra do Senhor e voltar para casa e ver o seu filho curado. Precisamos compreender algo muito forte e algo importante, significativo. Tem muito valor que você compreenda que mais importante que as circunstâncias precisa ser a sua fé. Mais importante que as circunstâncias onde você está, a sua fé, ela precisa estar em primeiro lugar. Posicione-se para a vitória e não para a derrota. Muitas vezes você está à espera do milagre andando derrotada, você nem está acreditando que isso vai acontecer na sua vida. Você nem está acreditando que Deus vai te recompensar. Então, vou repetir mais uma vez. Mais importante que as suas circunstâncias é a sua fé posicionada. Fé decidida, alinhada com uma atitude positiva. Terceiro ensinamento necessário para fazer você alcançar seu milagre faz muito sentido com a metodologia do Maravilha de Mulher. É o poder das palavras poderosas. Fale de fé, não de dúvida. E aqui, para não ficar parecendo jargão de positividade ou de otimismo tóxico, a gente vai ler Provérbios 18, versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, ou seja, a sua fala, ela pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, maravilhosa, use bem as suas palavras e você será recompensada. Por isso eu defendo tanto o poder da comunicação, da abordagem, da fala, do poder que há na palavra. E na questão do poder da palavra, uma coisa que permeia a nossa mente também é a dúvida. Todos nós temos dúvida, isso é natural, maravilhosa. Mas a maneira como você silencia as dúvidas na sua mente é se recusando a pensar nelas, é escolhendo falar de fé. Quando a gente proclama com a nossa boca, com a fé decidida, eu tenho certeza que nós estamos alcançando o coração do Senhor, porque o clamor da fé sempre atrai a atração de Deus, sempre atrai a atração do Senhor. Quantos milagres Jesus disse que aconteceu que foi por causa da fé. Então a gente pode observar que aqui está o que pode sarar o Senhor e chamar a atenção dele, o clamor da fé, porque ele suspira. Na verdade, ele... Como é que eu vou dizer para você? Como é que eu vou te explicar? Não é a questão de suspirar, mas de sentir e também suprir a nossa necessidade de acordo com o nosso clamor da fé. Nossa fé também precisa ser homologada. O que é uma fé homologada? É uma fé confessada. Quando a gente fala de homologar, essa palavra tem o sentido de fazer uma, declaração pública, através da qual um contrato ou uma lei é estabelecida. Então, quando nós confessamos, nós estamos homologando com a nossa boca a nossa crença em Deus. Quando confessamos a palavra de Deus, nós estamos homologando como lei em nossa vida, como princípio norteador, como regimento. O milagre ele vai acontecer com a confissão. Com a confissão, nós recebemos o que confessamos perante ao Senhor. Gente, Romanos nos ensina, não vos conformeis com esse mundo. Tudo começa pela mente. A nossa mente, ela precisa, pela palavra de Deus, ser
programada para que a gente fale o que a gente ouve. A programação mental, a metanoia, a verdadeira acontece por meio do estudo bíblico. Quando a gente ouve, a fé é fortalecida pela audição. A mente é programada por aquilo que eu ouço. A vida e a morte, gente, está no poder da língua. A gente viu em Provérbios 18, 21. Então, a partir de hoje, confesse seus alvos. Na nossa metodologia, a gente fala muito sobre as declarações. Declare os seus alvos em voz alta. É falar o seu QRP, é falar seu quadro de realização pessoal. Você falar para você falar para Deus nas suas orações. É você falar dos seus alvos, daquilo que você almeja, não só para qualquer pessoa, mas principalmente no mundo natural, com as pessoas que podem contribuir com você. No mundo espiritual, para Deus. Quantos milagres temos deixado de receber porque não proclamamos e confessamos a nossa fé diante do Senhor, ou proclamamos e confessamos a desgraça, a ausência do milagre? Presta atenção no que você anda verbalizando. Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção no que você anda confessando. Presta atenção no que você anda homologando com a sua boca. Isso é muito sério, muito grave e muito, 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 muito importante e necessário para o acessar do milagre. E o quarto e último ensinamento necessário para você alcançar o seu milagre é: seja convicta e não confusa. Uau! Nossa! Ai, maravilhosa! Seja convicta e não confusa. Seja convicta e não confusa. Foi o que esse oficial nos ensinou. Ele não teve dúvida, ele foi convicto. Inclusive, ele não chegou na casa dele imediatamente. Ele demorou um prazo, tanto que quando ele chega, ele pergunta, né? Quando dizem que o filho dele melhorou, lembra? Ele fala, que horas foi? Então, eu acredito, gente, que quando ele recebeu o milagre, qual que é a nossa vontade? Eu acredito que no tempo de hoje, se tivesse acontecido, a gente ia pegar o celular e imediatamente mandar uma mensagem. E fulano tá bem? Ou ligaria. Fulano melhorou? Mas ele teve que esperar. Ele teve que viver um trajeto. Ele teve o quê? Ele teve que ter a convicção e não duvidar e descansar no Senhor de que Jesus disse, Jesus fez. Nossas palavras e nosso comportamento tem que andar em harmonia e não em confusão. De que adianta você falar que crê e tá igual uma barata tonta? O que adianta você falar que Jesus opera milagres e você está fazendo pelas suas próprias mãos? Paulo nos ensina muito isso. Nosso comportamento fala muito mais do que as nossas palavras. E a nossa convicção interior precisa se manifestar em nosso comportamento. É muito ruim você perceber assim, nossa, eu estou numa campanha da Jornada do Milagre andando numa postura de mulher derrotada, reclamona, confusa, na dúvida. É esse tipo de confusão, muitas vezes, de não alinhar coerentemente o interior com o exterior, que compromete o acesso ao milagre. Então, o funcionário público nos ensina isso. Ele pediu, ele saiu da zona do conforto, ele pediu, ele creu, ele recebeu, convicto, firme, sem confusão, e foi continuar a jornada dele. Só no outro dia ele chegou em casa e viu com os próprios olhos a recompensa do Senhor. Algumas de nós pode pensar que talvez vai ser o nosso sentimentalismo, a nossa lágrima, a nossa dor imensurável que vai convencer Jesus. Mas na verdade é que a nossa expressão de fé é que agrada ao Senhor. A nossa expressão de fé é que agrada ao Senhor. Lembra que a gente já leu aqui na jornada? Se você está rezando, pedindo para que chova, quando você sai de casa, você colocou o guarda-chuva no carro? Nosso comportamento precisa estar alinhado com o nosso interior. Então aqui a gente já chega numa conclusão. E aí a gente pode já pensar assim, então, o que eu aprendi aqui hoje nesse dia 6? Eu aprendi que eu preciso de
libertação de 3 impedimentos e compreender 4 ações necessárias. Então, maravilhosa, creia que Deus deseja te recompensar. Deus não é um Deus que está aqui para punir, Deus está aqui para nos recompensar. Posicione-se para a vitória e não para a derrota. Apruma, mulher. Levanta esse ombro. Para de arrastar essa chinela. Para de reclamar. Para de andar mal arrumada, mulambenta, desajeitada. Você que viveu a jornada do propósito aqui com a gente, você sabe que a gente está aqui na Terra para recrutar o maior número de pessoas por meio da declaração do poder de Deus na nossa vida, testemunhando os milagres que Ele faz na nossa vida. E essa força nos é dada pelo estudo bíblico. Como é que você quer recrutar o maior número de pessoas para Jesus andando derrotada, desanimada, reclamona, murmurenta, mal arrumada, sem se cuidar, sem autoestima, sem amor próprio? Ame você primeiro para você poder usar os outros. Isso é princípio, é mandamento. O que eu aprendi aqui hoje? Fale de fé, não de dúvida. Quais palavras você está homologando de vitória? Quais as declarações de vitória você está proclamando para a sua vida? E, por favor, responda sempre com convicção. Deixa de ser essa mulher confusa, essa barata tonta, essa folha de bananeira que vai de acordo com o Instagram que você está olhando, que vai de acordo com a influência que você está seguindo. Valida. Não seja confusa. Seja adulta, seja madura, seja convicta. Como alimento sólido. Leia a Bíblia. Não diga só o que você acha, mas diga o que Deus diz sobre você, sobre nós. Onde há confusão, eu sempre costumo dizer, Deus aí não está. Então para, reflita, converse com Deus, dialogue, mas convicção. Por favor, que aquilo que você está convicta no seu interior manifeste no seu comportamento. É isso que nós precisamos compreender e reflita. Quando terminar aqui, qual é a mensagem que Deus tem para você hoje? O que você vai sair daqui hoje decidida quanto a esses 4 ensinamentos? E desses impedimentos, desses 3 impedimentos que nós conversamos, qual deles está mais te atrapalhando? Gaste um tempo refletindo, ouça no carro mais de uma vez durante o dia. Compreenda tudo isso. Deus está nutrindo você com essa jornada para você sair daqui uma mulher ainda melhor, a mulher que Ele sonha para você. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nesse momento por tudo que vivemos aqui. Que jornada sensacional! Como eu tenho aprendido. Pai, eu quero nesse momento te louvar, te agradecer e te bendizer e pedir, liberta-nos desses fatores de impedimento para acessar o milagre que o Senhor tem para nós. Liberta-nos das crenças erradas. Liberta-nos dos relacionamentos doentes, tóxicos, abusivos. Liberta-nos das pessoas que nos afastam de Deus. Dá-nos força para nós despedirmos aquelas pessoas da nossa vida que a gente quer, mas não tem força, não tem coragem, não tem ânimo. Pela dependência emocional. Quantos de nós aqui somos dependentes emocionais? Liberta-nos dessa dependência emocional, Pai. Que nós sejamos dependentes do Senhor. Liberta-nos, Senhor Jesus, das nossas motivações inadequadas. Liberta-nos do pecado do orgulho. Liberta-nos do pecado do egoísmo. Livra-nos, Senhor Jesus, de tudo isso. Livra-nos dos falsos conceitos de que o Senhor é um Deus que pune. Dai a graça, Senhor, de que eu possa acessar, fazendo o que é necessário, o que é determinado por Ti, o acessar das recompensas que o Senhor tem para mim, Pai. Dai-me a graça de ser uma mulher posicionada. Dai-me a graça de ser uma mulher que proclama vitória, que abre a boca para pronunciar palavras que edificam a minha vida e a vida dos outros. Pai, em nome de Jesus, elimina a dúvida. Elimina qualquer dúvida que a gente tem sobre a Bíblia, qualquer dúvida que vem sanar, Senhor Jesus, vem bater nos nossos ouvidos para fazer com que a nossa fé se enfraqueça. E Pai, pela força do Espírito Santo que habita em nós pelo batismo, levante nesse momento agora, nesta sala, dessas mulheres que estão nos ouvindo, mulheres convictas. Cai por terra agora todo espírito de confusão. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Você não é mais uma mulher confusa. Você é uma mulher maravilhosa, convicta, por meio dos ensinamentos da palavra de Deus. Ai, Senhor, obrigada, Pai.
E no dia 5 eu não falei, mas hoje no dia 6, quando você terminar, reze um Pai Nosso, reze uma Ave Maria, intercedendo por todas as mulheres que estão fazendo a jornada, por todas as que farão, pelas pessoas que você vai convidar para estar aqui conosco. Reze também por mim, pela minha família. Rezemos pelo mundo inteiro, pela conversão do mundo inteiro ao cristianismo, professando essa fé maravilhosa, vivendo os sacramentos do Senhor, vivendo a busca pelo ensinamento bíblico. A nossa oração, ela tem uma força sobrenatural. Então reze e interceda também, tá bom? Jornadeira maravilhosa. Até o próximo dia da nossa jornada. Fica com Deus. Deus te abençoe.